Oi gente, tudo bem? Eu sou Glaucia do canal Estante Indiscreta. Esse vídeo faz parte do projeto Estantezinha, então o tema aqui são livros infantis. Eu vou falar sobre 3 livros infantis. Um deles foi um presente da Denise para minha filha, Uma História Sem Fim, da Bia Bedran, ilustrado por Thaís Linhares, né? Edição da Nova Fronteira. Esse livro aqui, ele é daquelas histórias que vêm de tradição oral, né? Que são aquelas histórias antigas que passam de uma geração para outra. E o grande diferencial para mim foram as ilustrações, né? Eu achei muito bonitas essas ilustrações meio foscas, como se tivesse um vidro ali por cima, mas apesar disso tudo muito bem definido, né? E ele vai contar a história deste rei que gosta muito de histórias e resolve oferecer um prêmio para quem conseguir contar a ele uma história sem fim. Esse rapazinho se apresenta aqui e vou estragar a surpresa, ele consegue ganhar o prêmio usando de sua esperteza e de um artifício extremamente irritante, né? E o legal dessa história, é uma história bastante simples para você contar, mas é legal você, depois da leitura, desafiar seu filho, né, a pessoa para quem você está contando a história, sobrinho, neto, seja o que for, agora você vai me contar e tenta inventar uma história sem fim, né? Então, e você tenta inventar também. Quer dizer, o livro, a leitura para criança não é você simplesmente abrir o livro e fazer a leitura de forma meio mecânica, né? Mas tentar extrair ao máximo o que está por trás do livro, né? Sempre você pode inventar uma brincadeira a partir do que tem aqui, né? Então foi o que eu fiz e acabou se revelando uma leitura bastante divertida, né? Extrair mais do que tinha aqui dentro. Então eu indico esse livro, assim, eu acho que é para criança mais assim entre 3 a 6 anos, né? A segunda leitura que eu fiz de um livro infantil, que pelo que eu vi, ele é bastante conhecido ali no meio educacional, é um livro de 1985, mas eu particularmente só tomei conhecimento dele agora através de um vídeo que eu vi no canal Capítulo Já Leu, onde a Clara, junto com a mãe dela, que é pedagoga, faz uma indicação, várias indicações de livros que serviram para a formação de leitora da Clara desde quando ela era pequena, né? E são livros para vários fins ali educacionais, né? Então trata-se do Rita Não Grita, da Flávia Muniz, ilustrado por Walter Ono, né? Essa edição da Melhoramentos. Inclusive a Flávia Muniz, ela é pedagoga e ela tem especialização em orientação educacional. O livro, uma página em preto e branco, né? Minha filha acabou colorindo depois, a outra é colorida. E ele vai contar a história da Rita, que é uma menina que tem um problema em lidar com não, em lidar com competitividade na escola, né? Tudo ela quer pra ela acha que ela tem que ser a primeira em tudo, se ela perde a brincadeira, ela já não quer saber mais. Então, e as consequências que isso vai trazer ali pra vida escolar dela e como ela vai ter que aprender a mudar, né? Então esse livro, ele é extremamente útil, né? Você acredite em mim, esse livro é extremamente fino, mas ele vai trazer assim, você vai poder se utilizar ele de 1000 formas, tá? Para sua criança, dependendo do problema que você tiver. E ele é todo rimado, ele é um livro que a criança se diverte muito porque ele é escrito de uma forma quase musical, né? Então eu vou começar a ler aqui a primeira estrofe, só para se ter uma ideia. Esta é a história de uma menina, vou contar como ela era. Seu nome é Rita Magrela. Além de ser gritadeira, Rita é muito tagarela. Esta Rita Magrela, a tal da cara magrela, tem uma mania esquisita, vive fazendo birra. A confusão logo começa, já no café com pão. Se Rita quer mais geleia e a mãe lhe diz não, pronto, já abre aquele bocão. Então esse livro é muito útil, tá? A terceira leitura que eu fiz, na verdade, foi um livro que eu lia em 2011 e eu gostei muito, tá? Mas ele é para criança assim já mais
fluente criança fluente na leitura, que ele tem bastante texto. Ele faz parte da coleção Vagalume Júnior, é do Pedro Bandeira, né, um escritor já bastante conhecido. Ele é de 2005. Deixa eu ver, as ilustrações aqui são de Rocco, né? Deixa eu mostrar algumas ilustrações aqui. Bom, e o livro ele é o seguinte, ele vai contar a história da Alice, que é uma menina que ela deve ter aí em torno de seus 8, 9 anos, e ela tem um melhor amigo que é esqueci o nome do amigo, mas ela briga com o melhor amigo dela porque ele conta uma mentira pra ela. Ela fica muito aborrecida com isso, vai pra casa da avó, entra no porão e ela começa lá, acho que no porão, no sótão, começa a mexer nos objetos lá do sótão e descobre um espelho, né? Claro que é uma referência ao livro Alice no País das Maravilhas. Ela acaba entrando, o espelho é mágico, ela acaba entrando no espelho e ela vai parar em 2 países. Primeiro ela vai parar no país da mentira e depois no país da verdade. E em cada um, ela descobre que existe uma sutileza muito grande nesses 2 termos, né? Na forma de você se utilizar da verdade e da mentira. Então, às vezes, você dizer a verdade da forma totalmente crua, né? A tal da verdade absoluta, você vai descobrir que nem sempre é uma forma muito boa de você lidar com as pessoas ou tratar as pessoas, né, com essa verdade. E ela indo parar no país da mentira, ela acaba descobrindo que em muitas situações a mentira, ela, dependendo da forma como que ela se apresenta, como ela é contada, de como ela é utilizada, ela acaba sendo, vamos dizer assim, um mal necessário, né? Então, e no final deixa uma reflexão muito grande ali para a criança, que é na escolha, né, de você, em que momento e de que forma você deve se utilizar da verdade e da mentira. Então, eu acho que a questão aqui é a questão do bom senso, né, trazendo uma reflexão em relação ao bom senso. É da editora Ática, é um livro que eu pretendo futuramente reler, juntamente com os meus filhos. Uma das coisas que eu acho bacana, assim, uma sugestão para os pais, é você fazer na sua casa uma espécie de clube da leitura. Porque a escola às vezes não estimula a leitura de forma muito interessante, com as leituras obrigatórias. Então uma ideia é você, junto com a sua família, criar essa rotina, né, de uma vez por mês, você dá algumas indicações de livros e o seu filho acaba escolhendo qual a ser lido, e a família toda lê o livro, se reúne dentro de um determinado prazo, 1 mês, 3 semanas, para falar sobre aquele livro, né? Isso pode ser uma coisa bastante divertida, que vai unir a família de uma forma muito instrutiva e útil, né? Então, tá aí uma ideia que eu pretendo adotar no futuro. Então é isso, tá aqui as indicações desses 3 livros e eu volto depois para falar de outros livros infantis, tá bom? Até mais!